Você já se sentiu como se estivesse afundando em um oceano de problemas? Como se as ondas da vida batessem com tanta força que você questiona se Deus ainda está no controle? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que mudou completamente minha compreensão sobre a soberania de Deus, revelada através de um dos salmos mais antigos e poderosos das Escrituras. E o que arqueólogos e historiadores descobriram sobre este texto vai fazer você enxergar suas tempestades de uma forma completamente nova. Vamos mergulhar juntos no Salmo 93. Mas antes, preciso que você entenda algo fascinante sobre este texto. Imagine por um momento que você está em Jerusalém, aproximadamente 900 anos antes de Cristo. A cidade fica a 750 metros acima do nível do mar, distante cerca de 50 quilômetros do mar Mediterrâneo e 30 quilômetros do Mar Morto. Naquela época, Jerusalém era cercada por nações que adoravam deuses das tempestades, especialmente Baal, a divindade fenícia que supostamente controlava as chuvas e os mares. Arqueólogos descobriram em escavações na antiga Ugarit, no que hoje é a Síria, tabletes de argila datados de 1400 anos antes de Cristo, que descrevem Baal como cavaleiro das nuvens e senhor das águas caóticas. Para os povos cananeus, o mar representava o caos primordial, uma força divina que precisava ser constantemente apaziguada. Agora ouça o Salmo 93 na sua totalidade e perceba como cada palavra foi cuidadosamente escolhida para confrontar essas crenças pagãs. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. Também firmou o mundo, que não vacilará. Desde então o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as poderosas ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Permita-me revelar o que está escondido nas palavras originais deste texto sagrado. Quando o salmista começa dizendo "O Senhor reina", ele usa o verbo hebraico malak, que literalmente significa tornou-se rei ou assumiu o reinado. Especialistas em linguística hebraica explicam que este não é um tempo verbal passivo, mas uma declaração de entronização ativa. É como se Deus estivesse subindo ao trono diante de toda a criação. Historiadores explicam que nos rituais de coroação do Antigo Oriente Próximo, especialmente entre os assírios e babilônios, o novo rei se vestia com mantos específicos que simbolizavam sua autoridade. Quando lemos vestiu-se de majestade, a palavra hebraica usada é geut, que não significa apenas roupas, mas esplendor visível, uma glória que pode ser percebida. Deus não apenas é rei, ele se manifesta como rei. Mas aqui vem algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. A expressão cingiu de poder usa o termo hebraico oz, que significa força militar, poder para a batalha. Antropólogos culturais revelam que guerreiros daquela época amarravam suas vestes com cintos especiais antes do combate, preparando-se para a luta. Escavações em sítios arqueológicos do período do Ferro, contemporâneo à escrita deste salmo, revelaram cintos cerimoniais de bronze com inscrições que simbolizavam a autoridade militar. Deus está declarando que se armou para a batalha contra as forças do caos. E então vem a primeira revelação poderosa. Também firmou o mundo, que não vacilará. A palavra hebraica para firmou é kun, que significa estabelecer com fundamentos sólidos, como um engenheiro que constrói sobre rocha. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam com um medo constante das forças da natureza.
Geólogos confirmam que a região do Levante, onde Israel estava localizado, experimentava terremotos frequentes devido à falha do Jordão, uma extensão da falha sírio-africana que atravessa toda a região. Um terremoto significativo é mencionado em Amós 1, versículo 1, e arqueólogos descobriram evidências de destruição sísmica em múltiplas camadas de escavação em cidades como Hazor e Gezer. Quando Deus diz que firmou o mundo para não vacilar, Ele está declarando sua autoridade sobre as próprias forças geológicas que aterrorizavam as civilizações antigas. Agora, chegamos ao coração da revelação. Desde então, o teu trono está firme. Tu és desde a eternidade. Aqui está o contraste devastador com as divindades pagãs. A palavra eternidade vem do hebraico olam, que transmite a ideia de tempo sem limite, existência perpétua. Historiadores documentaram que os mitos cananeus e babilônicos descreviam seus deuses como tendo nascido de outros deuses, lutando entre si pelo poder. O épico da criação babilônico, o Enuma Elish, descoberto em tabletes cuneiformes em Nínive no século XIX, descreve como Marduk tornou-se rei dos deuses apenas depois de derrotar Tiamat, a deusa do caos oceânico. Mas o Deus de Israel não teve começo, não lutou para conquistar seu trono. Ele simplesmente é desde a eternidade. E aqui vem o momento mais dramático do Salmo, aquele que fazia os israelitas lembrarem de quem realmente estava no controle. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Perceba a repetição intencional 3 vezes. Especialistas em poesia hebraica explicam que essa técnica literária, chamada de paralelismo escalonado, era usada para criar tensão dramática, como ondas que vêm uma após a outra. A palavra traduzida como rios é nahar em hebraico, que pode significar tanto rios quanto correntes oceânicas. Para aquela sociedade, o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de o Grande Mar, representava o limite ocidental do mundo conhecido. Marinheiros fenícios, cujos portos ficavam a apenas 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região que hoje corresponde ao Líbano, documentaram em registros comerciais o terror que sentiam das tempestades marítimas. Uma jornada de navio entre Tiro e o Egito, que cobria aproximadamente 400 quilômetros de costa, levava cerca de 5 a 7 dias, em condições favoráveis, mas podia se tornar mortal durante as tempestades de inverno. Mas o que você vai ouvir agora combina verdade espiritual com descobertas fascinantes da ciência moderna. Oceanógrafos explicam que as ondas do Mediterrâneo podem atingir alturas de até 15 metros durante tempestades severas. Engenheiros navais, estudando naufrágios antigos descobertos no fundo do mar, confirmam que embarcações daquela época, construídas com cedro do Líbano e medindo entre 15 e 20 metros de comprimento, eram facilmente destruídas por essas forças. Quando o salmista fala do ruído das grandes águas, ele está descrevendo um fenômeno que meteorologistas hoje chamam de ondas de ressonância, onde múltiplas ondas se somam criando um estrondo ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. E aqui está o que mais impressiona, tanto na verdade espiritual quanto nas descobertas modernas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as poderosas ondas do mar. A palavra hebraica para poderoso aqui é adir, que significa majestoso, nobre, superior em força. O salmista usa propositalmente o termo que os cananeus usavam para descrever Baal. É como se dissesse: aquele que vocês chamam de poderoso é nada comparado ao nosso Deus. Astrônomos hoje calculam que a energia liberada por uma única tempestade tropical equivale a 200 vezes toda a capacidade de geração elétrica mundial.
As ondas que tanto tememos carregam força suficiente para mover rochas de toneladas. E ainda assim, o Salmo declara que há alguém nas alturas mais poderoso que tudo isso. Para entendermos plenamente isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que os deuses habitavam montanhas sagradas. O Monte Olimpo para os gregos, o Monte Safon para os cananeus. Mas quando o texto diz "o Senhor nas alturas", usa a expressão Bamarom, que não se refere a uma montanha física, mas aos céus celestiais, acima de toda a criação. Deus não habita em lugar algum da criação, porque ele transcende toda ela. Ele não está sujeito às forças da natureza, porque ele as criou, mas a revelação não termina aí. O Salmo conclui com algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A palavra testemunhos é edut em hebraico, que literalmente significa decretos confirmados por testemunhas. Arqueólogos descobriram que no sistema legal do Antigo Oriente Próximo, documentos importantes eram confirmados por múltiplas testemunhas e selados com carimbos de argila. Escavações em Jerusalém revelaram centenas dessas bulas de argila com selos reais, confirmando a autenticidade de documentos oficiais. Quando o salmista diz que os testemunhos de Deus são muito fiéis, ele usa o termo neemanu meod, que significa absolutamente confiáveis, testados e aprovados. As promessas de Deus não são como decretos humanos que podem ser revogados ou esquecidos. Elas são tão firmes quanto o seu trono eterno. E a palavra final sobre santidade é devastadora em seu significado. Santidade vem do hebraico kodesh, que significa separado, distinto, totalmente outro. Para aquela cultura, os templos pagãos eram lugares de práticas que misturavam adoração com imoralidade. Historiadores documentam que nos templos de Baal havia prostituição cultual, sacrifícios humanos ocasionais e rituais de automutilação. Quando o Salmo declara que santidade convém à casa de Deus, está estabelecendo um contraste absoluto. O Deus que reina sobre o caos não é como os falsos deuses que personificam o caos moral. Agora deixe-me conectar isso com sua vida hoje. Você está enfrentando ondas que parecem vai te afogar? Problemas financeiros que rugem como tempestades? Relacionamentos que se agitam como mares revoltos? Doenças que batem como ondas implacáveis? Aqui está a verdade que tanto as Escrituras quanto a história confirmam. O mesmo Deus que firmou o mundo há 3.000 anos, que demonstrou seu poder sobre as forças que aterrorizavam civilizações inteiras, esse mesmo Deus está no trono hoje. Ele não está tentando se tornar rei, ele já é rei. Ele não está lutando para manter o controle. Ele já está revestido de majestade e cingido de poder. E sabe o que é mais impressionante? Enquanto os israelitas precisavam apenas confiar que Deus controlava o mar Mediterrâneo, você e eu hoje sabemos que ele controla galáxias inteiras. Astrônomos calculam que existem aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo observável, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. E esse mesmo Deus, que sustenta tudo isso com a palavra do seu poder, conhece você pelo nome e se importa com suas tempestades. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Você não precisa acalmar suas próprias ondas. Você não precisa ser mais forte que suas circunstâncias. Você só precisa reconhecer quem está no trono. Quando você declara "o Senhor reina" sobre sua situação, você está fazendo o que os israelitas faziam há 3 milênios. Você está escolhendo enxergar a realidade espiritual acima da realidade física.
Você está decidindo que a voz de Deus é mais alta que o ruído das suas águas turbulentas. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Porque em algum lugar há alguém afundando em ondas de desespero, precisando saber que existe um Deus nas alturas mais poderoso que qualquer tempestade. E talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para lembrar essa pessoa de que o trono está firme, mesmo quando tudo ao redor parece estar vacilando. Então hoje, bem aqui, bem agora, declare sobre sua vida: o Senhor reina. Ele se vestiu de majestade sobre minha situação. Ele se cingiu de poder sobre meus problemas. Ele firmou meu mundo, e eu não vacilarei. As ondas podem se levantar, o ruído pode aumentar, mas o meu Deus nas alturas é mais poderoso. Seus testemunhos sobre minha vida são fiéis, sua santidade habita em mim, e seu trono está firme desde a eternidade e para sempre. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que andou sobre as águas e acalmou a tempestade com uma palavra, que demonstrou ser o próprio Deus encarnado, exercendo autoridade sobre a criação, guarde seu coração e sua mente. Que você descanse, não na ausência de ondas, mas na presença do Rei Eterno que as controla. Que a sabedoria dos céus ilumine seu caminho, mostrando que mesmo quando as circunstâncias rugem, você está seguro nas mãos daquele que sustenta o universo. E que toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados ao Pai Eterno, que reina supremo sobre tudo e todos, ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.